E aí, meu nome é Evan, tenho 29 anos e até 2 meses atrás eu era só um editor freelancer, vivendo num condomínio tranquilo, na minha. Aí, a Tasha, minha vizinha negra, se aproximou da minha caixa de correio no dia da mudança e me perguntou: Você gosta de mulheres mais velhas? Dava para sentir o cheiro de terra molhada e hortênsias no ar. E do outro lado da rua, aquela mulher elegante e casada nos observava com olhos que pareciam prender a respiração há anos. Respondi: Só quando são mais corajosas que eu. Mais tarde, naquela noite, às 2:03 da manhã, ela me mandou uma foto e escreveu: Estou mais corajosa agora. Se você está assistindo a isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu não conseguia acreditar que estava voltando para o bairro residencial. Aos 29 anos, com um noivado desfeito e um negócio de edição freelancer que mal pagava o aluguel, aquela rua sem saída me parecia uma admissão de derrota. Mas o aluguel era barato e, sinceramente, eu precisava de um lugar onde pudesse sumir por um tempo. O caminhão de mudança tinha acabado de partir quando eu anotei. Ela estava regando as hortênsias do outro lado da rua, vestindo calças brancas e uma blusa azul claro, que parecia ter custado mais do que a parcela do meu carro. Mesmo à distância, eu percebia a maneira cuidadosa como ela se movia, como se estivesse se apresentando para uma plateia que poderia julgá-la por segurar a mangueira do jeito errado. Você escolheu o dia certo para se mudar. Virei-me. Uma mulher negra, mais ou menos da minha idade, vinha subindo a minha entrada, carregando o que parecia ser um bolo de banana embrulhado num pano de prato. Ela tinha olhos gentis e aquele tipo de sorriso fácil que fazia você sentir que a conhecia há anos. Sou Tasha Reed, ela disse, apontando para a casa ao lado. Bem-vindo a Maple Circle. A gente não morde muito. Evan Mercer. Limpei as mãos na minha calça jeans antes de pegar o bolo. E obrigado. Já estava começando a me perguntar se tinha me mudado para um daqueles bairros onde as pessoas te observam pelas cortinas. Tasha riu. Ah, a gente também faz isso, mas a gente também traz quitutes caseiros, então compensa. Os aspersores do outro lado da rua desligaram com um clique mecânico. A mulher de branco levantou os olhos e, por um segundo, nossos olhares se cruzaram. Ela tinha uma expressão que eu não conseguia decifrar, como se estivesse me avaliando, tentando descobrir se eu pertencia ali. Tasha notou meu olhar. Aquela é Lydia Harrow. Ela é. Tasha fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ela é gente boa, mas tem andado um pouco solitária ultimamente. Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, Tasha inclinou a cabeça com um sorriso malicioso. Posso te perguntar uma coisa? Você gosta de mulheres mais velhas? A pergunta me pegou de surpresa. A maioria das pessoas teria rido ou feito alguma piada, mas algo na forma como Tasha perguntou, como se estivesse me testando, me fez responder com sinceridade. Só quando são mais corajosas que eu. O sorriso de Tasha fraquejou. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo que ela não esperava. Como se talvez eu tivesse dito o nome de Lídia em voz alta sem perceber. Hum, ela disse baixinho, lançando um olhar para Lídia. Isso não foi o que eu pensei que você diria. Do outro lado da rua, Lídia tinha parado de fingir que cuidava de suas flores. Agora ela estava nos observando, e eu pude ver algo branco em volta do dedo anelar dela, como uma marca de sol de onde um anel de casamento costumava ficar. Ela não estava usando enquanto trabalhava no jardim. O balanço da varanda da frente dela rangeu uma vez com a brisa. Lídia me deu um pequeno aceno, educado, cuidadoso, mas, de alguma forma, parecia que ela tinha ouvido cada palavra que dissemos. Bem, Tasha disse, pigarreando, devo deixar você voltar a desempacotar suas coisas, mas é sério, bem-vindo ao bairro.
Enquanto ela se afastava, peguei Lídia ainda me observando, só por um momento. Então, ela recolheu a mangueira e desapareceu dentro de casa, deixando apenas o cheiro de terra molhada e o som da água pingando das folhas das hortênsias. A caixa de correio era daquelas coletivas, no final da rua. Eu estava pegando minha primeira leva de correspondências quando os aspersores desligaram do outro lado da rua sem saída. Evan, certo? Virei-me. Lídia vinha caminhando em minha direção, e de perto era ainda mais bonita do que eu imaginara. Ela tinha um jeito elegante de se mover, como se tivesse sido ensinada a entrar em qualquer ambiente e comandar a atenção sem esforço, mas seus olhos pareciam cansados. Lídia, ela disse, estendendo a mão. Tasha provavelmente me mencionou. Seu aperto de mão era firme, profissional, do tipo que se recebe de alguém que passa os dias em salas de reunião. Mencionou sim. Prazer em conhecê-la direito. Você já está no grupo de WhatsApp do bairro? Ela pegou o celular e me mostrou um código QR. É mais para avisos da Associação de Moradores e gente reclamando dos sopradores de folhas, mas é útil. Enquanto eu escaneava o código, um carro passou lentamente por nós. Uma senhora mais velha, de cabelos grisalhos curtos, dirigia e diminuiu a velocidade o suficiente para nos dar uma boa olhada, parados ali. Lídia também percebeu. Essa é a dona Klein, ela disse em voz baixa. Ela tem boa intenção, mas nota tudo. Observei Lídia esfregar o dedo anelar novamente. A faixa pálida da pele estava claramente visível sob o sol da tarde. Seja qual fosse sua história, ela havia sido casada tempo suficiente para deixar uma marca permanente. Meu celular vibrou. O grupo de WhatsApp já estava bombando com uma mensagem de alguém chamado Graham H. Lembrete da Associação de Moradores. Vamos todos cuidar das aparências em nossos espaços compartilhados. Lídia olhou para a tela do meu celular e sua mandíbula se contraiu. Esse seria meu marido, ela disse baixinho. Ele leva a associação de moradores muito a sério. Antes que eu pudesse responder, meu celular de trabalho começou a tocar. Um cliente com um prazo apertado, o tipo de projeto que me manteria acordado até às 3 da manhã. Lídia me viu hesitar. Pode ir, ela disse. O grupo te atualiza sobre tudo o que você precisa saber. Bem-vindo a Maple Circle, Evan. Ela voltou para casa e notei a maneira como ela se portava, como se carregasse algo pesado que ninguém mais podia ver. 10 minutos depois, Tasha apareceu na minha porta segurando uma travessa e um cartãozinho com a receita dobrado. A Lídia pediu para eu trazer isso, ela disse. É o famoso frango com arroz dela. A receita está com a caligrafia dela, caso você queira fazer um dia. Peguei a travessa, e a primeira coisa que notei foi o quão cuidadosamente a comida estava arrumada. Aquilo não era só o jantar. Era uma apresentação, o tipo de refeição que alguém faz quando quer que tudo seja perfeito. É muito gentil da parte dela, eu disse. Tasha me estudou. Ela queria trazer ela mesma, mas ela deu de ombros. O Graham acabou de chegar em casa. Como que por encomenda, passos se aproximaram na minha varanda. Lídia apareceu na minha porta, um pouco sem fôlego. Me desculpe, ela disse. Tasha, você não precisava. Eu só queria dizer que não tem pressa para devolver a travessa. Amanhã está ótimo, ou quando der. Ela estendeu a mão para a travessa no mesmo instante em que ajustei minha pegada, e por apenas um segundo, nossos dedos se tocaram. Não foi nada, quase nenhum contato, mas a maneira como ela puxou a mão de volta, como se eu fosse eletricidade pura. Obrigado, eu disse. O cheiro está incrível. Um trovão roncou ao longe. Lídia olhou para o céu que escurecia. Dizem que vai chover esta noite, ela disse. As hortênsias adoram. Ela desceu da minha varanda e a observei voltar para sua casa. Pouco antes de chegar à porta da frente, ela se virou e me olhou mais uma vez,
Um raio cintilou em algum lugar atrás das nuvens. Naquela noite, fiquei na janela da minha cozinha enquanto uma chuva leve batia suavemente no vidro. O frango com arroz estava tão bom quanto o cheiro, e eu tinha comido muito mais do que devia enquanto lia e-mails de trabalho. Eu estava prestes a fechar as persianas quando notei a casa de Lídia. A maioria das janelas estava escura, mas havia uma luz acesa no que parecia ser uma cozinha ou escritório. Eu podia ver uma silhueta se movendo, alguém que já deveria estar dormindo. Escrevi uma mensagem de agradecimento para o grupo de WhatsApp do bairro, algo simples sobre o prato e o quão acolhedores todos tinham sido. Em menos de um minuto, Lídia havia curtido a mensagem. Graham respondeu com um emoji de joinha, polido, distante. Meu celular vibrou com uma mensagem direta. Tasha. Ela notou sua resposta mais cedo. Eu olhei para a tela. Qual resposta? Sobre mulheres mais velhas, sobre ser corajoso. Ela me perguntou o que eu achava que você queria dizer. O que você disse a ela? 3 pontos apareceram e desapareceram várias vezes antes da resposta de Tasha. Eu disse a ela que você parecia o tipo de pessoa que presta atenção em coisas que os outros perdem. Eu estava prestes a responder quando notei algo do outro lado da rua. A luz da varanda de Lídia acendeu e apagou. Provavelmente só um sensor de movimento, mas parecia que ela estava dizendo algo. As hortênsias cintilavam na breve luz, carregadas de chuva. Café às 6:30 da manhã era um ritual que eu tinha desenvolvido no meu último apartamento. Algo sobre o silêncio antes de o mundo acordar. Eu estava sentado na minha varanda com minha primeira xícara quando vi Tasha passando em corrida. Você está acordado cedo, ela chamou. Velho hábito, eu disse. O café está fresco se quiser um pouco. Ela diminuiu o passo. Não me tenta. Eu devia estar treinando para uma corrida de 5 km, mas na verdade só gosto de uma desculpa para pensar antes de o meu dia começar. A porta de um carro bateu do outro lado da rua. Lídia estava saindo para o trabalho, vestindo um terninho cinza impecável que provavelmente custava mais do que eu ganhava em uma semana. Ela carregava uma caneca de café e o que parecia ser a tampa da travessa. Ah, ela disse quando nos viu. Que ótimo momento! Ela atravessou a rua de salto, movendo-se cuidadosamente no asfalto úmido. De perto, ela cheirava a perfume caro e algo mais quente. Canela, talvez. Esqueci de te dar isso ontem à noite, ela disse, me entregando a tampa. E queria perguntar: que tipo de café você toma? Notei que você sempre tem uma xícara quando saio para o trabalho. A pergunta era inocente o suficiente, mas havia algo na forma como ela a fez. Como se minha rotina matinal importasse para ela. Como se ela estivesse prestando atenção. Torra escura, eu disse. Nada sofisticado. E você? Eu coloco um pau de canela no meu, ela disse. Truque da minha avó. Faz até um café ruim parecer especial. Dona Klein apareceu no final da rua, passeando com um cachorrinho branco que tentava puxá-la em nossa direção. Lídia percebeu e olhou o relógio. Devo ir trabalhar? Ela disse. Mas obrigada novamente por ser tão acolhedor. Ela tirou um cachecol de lã da bolsa e o enrolou frouxamente nos ombros, embora não estivesse realmente frio o suficiente para isso. Algo no gesto era tão cuidadosamente feminino, como se ela estivesse colocando sua armadura antes de enfrentar o dia. Tenha um bom dia de trabalho, eu disse. Você também. Ela fez uma pausa. Que tipo de trabalho você faz? Edição freelancer, livros, artigos, o que as pessoas precisarem de ajuda. Então você trabalha de casa? Assenti. Dona Klein estava se aproximando, o cachorro puxando-a em nossa direção. Isso deve ser bom, Lídia disse. Silencioso, pacífico. Havia algo nostálgico em sua voz,
como se silêncio e paz fossem coisas que ela não tinha muito. Ela voltou para o carro e eu a observei ir embora no exato momento em que Dona Klein chegava à minha caixa de correio. Vizinho novo? Perguntou Dona Klein, embora obviamente soubesse exatamente quem eu era. Evan Mercer, eu disse. Prazer em conhecê-la. Marge Klein. Eu cuido do boletim da Associação de Moradores. Ela sorriu, mas seus olhos estavam ocupados catalogando tudo sobre mim. Vejo que você já está fazendo amigos. Todo mundo tem sido muito acolhedor. Ah, nós cuidamos uns dos outros por aqui, especialmente dos nossos casais. É tão importante manter limites, as aparências, sabe? Tasha, que estava se alongando perto de um poste, se endireitou. O Evan está apenas se acomodando, Dona Klein. A gente está sendo só vizinho. Claro, querida, claro. Mas os olhos de Dona Klein se demoraram nas marcas de pneu de Lídia na minha entrada. Pelo meio-dia, eu estava imerso na edição de um manuscrito sobre agricultura sustentável quando meu celular vibrou com uma mensagem de Tasha. Você está visível da rua. Cuidado! Levantei os olhos da minha mesa. Minha janela dava para a rua sem saída e percebi que qualquer um que passasse podia me ver trabalhando. Nunca tinha me ocorrido que isso poderia ser um problema. Um SUV preto saiu da entrada de Lídia rapidamente, os pneus cantando no asfalto. Graham estava ao telefone, falando animadamente sobre algo. Mesmo à distância, eu podia perceber que ele estava frustrado. Depois que ele saiu, notei algo mais. A água estava empoçando ao redor do sistema de aspersores de Lídia, espalhando-se pela calçada de uma forma que não parecia certa. Uma das cabeças estava rachada, provavelmente por causa da chuva da noite anterior. Encontrei um pedaço de papel e escrevi um bilhete rápido. Sua cabeça de aspersor rachou na tempestade. Fico feliz em ajudar a consertar se você quiser. Evan. Atravessei a rua e o deslizei por baixo do capacho dela, apenas sendo um bom vizinho. Era só isso. Naquela noite, eu estava lendo no meu sofá quando alguém bateu na porta. Era Lídia, ainda com suas roupas de trabalho, mas com os cabelos soltos agora. Ela parecia mais jovem com eles soltos em volta dos ombros. Encontrei seu bilhete, ela disse. É muito gentil da sua parte oferecer. Não é problema. Provavelmente só precisa de uma cabeça nova da loja de material de construção. Ela hesitou, como se estivesse decidindo algo. Posso te perguntar uma coisa? Por que você realmente se mudou para cá? A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Um cara da sua idade morando sozinho, se mudando para um bairro como este, geralmente tem uma história. Eu poderia ter dado a versão simples, a versão segura. Em vez disso, ouvi-me contando a verdade. Minha noiva me deixou 6 meses atrás. Disse que eu estava confortável demais em ser comum, disposto demais a me contentar com uma vida tranquila. Dei de ombros. Ela provavelmente estava certa. Lídia ficou em silêncio por um longo momento. Sinto muito. Deve ter sido difícil. E você? Perguntei. Qual é a sua história? Ela olhou de volta para sua casa, onde as luzes começavam a acender nas janelas. Sou casada há 12 anos, ela disse baixinho. No ano passado, quase pedi ao Graham uma separação experimental. Só para ver como era tomar decisões sem consultar ninguém. Mas não o fiz. Um trovão roncou sobre nossas cabeças, o mesmo som da noite anterior. Por que você não fez? Perguntei. Porque eu não sabia o que faria com essa liberdade se a tivesse. Ela olhou diretamente para mim. Ainda não sei. O SUV de Graham virou na rua, os faróis varrendo sobre nós. Lídia recuou um passo. Sábado, meio-dia? Ela perguntou rapidamente. Para o aspersor? Sábado, meio-dia. Ela voltou para casa no exato momento em que Graham estacionava na entrada deles. Ele não olhou para mim, mas eu podia sentir que ele estava notando tudo. Há quanto tempo estávamos conversando? O quão perto estávamos?
O quão tarde da noite era para uma conversa casual. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem no grupo de WhatsApp do bairro. Dona Klein havia enviado seu boletim semanal e enterrado nos lembretes usuais sobre coleta de lixo e a manutenção dos jardins, havia uma nota sutil. Vamos todos lembrar de manter aparências zelosas em nossos espaços compartilhados. A mensagem parecia uma indireta, como se alguém estivesse observando, como se alguém tivesse visto algo digno de comentário. Mas o sábado ainda chegou, e ao meio-dia atravessei a rua com minha caixa de ferramentas, pronto para consertar um aspersor quebrado e fingir que era só isso que eu estava fazendo. O sábado ao meio-dia chegou com sol forte e metade do bairro fazendo jardinagem. Dona Clean podava suas rosas com precisão cirúrgica, e eu podia sentir seus olhos me seguindo enquanto atravessava a rua com minha caixa de ferramentas. Lídia esperava perto do aspersor quebrado, vestindo jeans e um suéter branco macio que a fazia parecer mais a mulher que regava flores do que a executiva que saía para o trabalho todas as manhãs. Ela tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo, e notei que não usava sua aliança de casamento. Comprei uma cabeça de reposição na loja de material de construção, eu disse, ajoelhando-me ao lado do aspersor danificado. Deve ser um conserto rápido. Eu realmente agradeço, ela disse. O Graham é bom em projetos grandes, mas pequenos reparos como este, eles ficam na lista dele para sempre. Ela me entregou a mangueira enquanto eu trabalhava, e quando precisei ajustar a pressão da água, nossos dedos se roçaram novamente. Desta vez, nenhum de nós se afastou imediatamente. Foram talvez 3 segundos, talvez menos, mas parecia que toda a rua sem saída podia ver aquilo. Desculpe, ela disse recuando. Não seja. Do outro lado da rua, Tasha acenou da sua varanda. A expressão dela era indecifrável, algo entre apoio e preocupação. Ao lado dela, Theo me deu um único aceno de cabeça, aprovação ponderada como se estivesse me avaliando como homem. A cabeça do aspersor encaixou no lugar, e a água formou um arco perfeito sobre as hortênsias. As folhas ficaram cobertas de gotículas de umidade, e por um momento nós dois apenas observamos a simples satisfação de algo funcionando como deveria. Meu celular vibrou com uma notificação do grupo de WhatsApp. Dona Klein. Lembrem-se, nossa comunidade prospera com aparências zelosas e respeito entre vizinhos. Lídia também viu a mensagem. Ela não é nada sutil, né? Não muito. Ficamos ali por mais um momento, observando a água em arco sobre o jardim dela. Parecia pacífico, normal, como o tipo de coisa que casais faziam juntos nas tardes de sábado. Devo deixar você voltar ao seu fim de semana, eu disse, guardando minhas ferramentas. Evan? Ela tocou meu braço levemente. Obrigada. Não só por isso, por ter me ouvido na outra noite. Faz tempo que alguém não me pergunta qual é a minha história. Naquela noite, eu estava devolvendo a travessa de Lídia, quando ela atendeu a porta usando um vestido verde claro que eu nunca tinha visto. Atrás dela, eu podia ouvir música tocando, algo clássico e melancólico. Momento perfeito, ela disse. Acabei de abrir uma garrafa de vinho. Você gostaria de uma taça? Eu sabia que deveria dizer não. Eu sabia que Dona Klein provavelmente estava observando da janela da cozinha e Graham logo voltaria do golfe. Mas Lídia parecia solitária de um jeito que me dava um aperto no peito. Só uma, eu disse. A sala dela era exatamente como eu esperava. Móveis de bom gosto, flores frescas, tudo perfeitamente arrumado, mas parecia mais um showroom do que um lar, como se ninguém realmente morasse ali, apenas se apresentasse. Você tem bom gosto para livros, eu disse, examinando as estantes. A maioria é do Graham, ela disse, entregando-me uma taça de vinho tinto. Ele gosta de capas bonitas, coisas que rendem boas conversas em jantares. E o que você gosta?
Ela apontou para uma pequena estante no canto. Romances de banca, coletâneas de poesia, algumas memórias de mulheres que eu reconheci, livros que tinham sido lidos e relidos com lombadas rachadas e páginas com orelhas. Graham diz que romances de banca apodrecem o cérebro, ela disse. Mas às vezes eu preciso de histórias onde as pessoas escolhem o amor acima de tudo, mesmo quando é complicado, mesmo quando é impossível. Sentamos em pontas opostas do sofá, cuidadosos em manter a distância. O vinho era bom, caro, o tipo de coisa que Graham provavelmente escolhia para impressionar clientes. Posso te contar uma coisa? Ela perguntou depois da segunda taça. Assenti. Ano passado, quando quase pedi aquela separação, não foi porque o Graham era cruel ou infiel. Foi porque percebi que tinha esquecido quem eu era antes de me tornar esposa dele. Antes de me tornar a mulher que coordena jantares e lembra dos aniversários de todos e sorri nas reuniões da associação de moradores. Quem você era antes? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu era a diretora financeira que ficava até tarde porque adorava resolver problemas. Eu era a mulher que lia poesia nos intervalos do almoço e chorava nos filmes e dançava sozinha no apartamento. Ela olhou para mim. Eu era alguém que talvez fosse corajosa o suficiente para ter esta conversa. A porta de um carro bateu lá fora. O SUV de Graham na entrada. Eu preciso ir, eu disse, levantando-me rapidamente. Claro. Ela me acompanhou até a porta, e quando saí para a varanda, ela disse baixinho: Obrigada por me ver, Evan. A mim de verdade. Graham estava descarregando os tacos de golfe quando atravessei a rua. Ele se endireitou quando me viu, o sorriso afiado e ensaiado. Evan, certo? Como está se adaptando? Seu aperto de mão foi firme o suficiente para enviar um recado. Bem, ótimos vizinhos. É o que eu gosto de ouvir. Você trabalha de casa, a Tasha mencionou? Edição freelancer. Me mantém ocupado. Aposto que sim. Deve ser bom fazendo seus próprios horários, embora eu imagine que dê solidão trabalhar sozinho o dia todo. Os olhos dele lançaram um olhar rápido para a casa, onde Lídia estava visível na janela da cozinha. Que bom que você tem vizinhos amigáveis para te fazer companhia. As palavras eram educadas, mas o significado era claro. Ele sabia exatamente o quão amigáveis tínhamos sido. A manhã de domingo trouxe Tasha à minha porta com café e uma expressão preocupada. Quer dar uma caminhada? Ela perguntou. Preciso conversar com você. Caminhamos lentamente pela rua sem saída enquanto ela escolhia suas palavras com cuidado. A Lídia está passando por um momento difícil, ela disse finalmente. O casamento dela não está. Não é que seja abusivo, mas também não é feliz. O Graham sustenta bem a casa, mas não enxerga ela. Não enxerga ela de verdade. Tasha, eu não tô te pedindo para consertar ela, Evan. Tô te pedindo para tomar cuidado. Ela tá frágil agora e você. Você é a primeira pessoa em anos que fez ela se sentir interessante de novo. Passamos pela Lídia andando sozinha, de tênis de corrida e um casaquinho leve. Ela sorriu e acenou para nós dois, mas tinha algo diferente nela. Ela parecia mais leve de alguma forma, menos preocupada. Bom dia, ela disse enquanto nos aproximávamos. Dia lindo para uma caminhada, respondi. Paramos para bater um papo, só vizinhos sendo vizinhos, mas quando uma brisa levantou o cachecol dela e ele caiu na calçada, eu o peguei e devolvi. Nossos dedos se tocaram de novo e dessa vez ela não se afastou imediatamente. Obrigada, ela disse, e o jeito que ela me olhou, como se eu tivesse feito algo mais significativo do que pegar um pedaço de pano. Depois que ela continuou a caminhada, Tasha ficou em silêncio por um longo momento. Você tá caidinho por ela, ela disse. Não foi uma pergunta,
Naquela tarde, as nuvens de tempestade se juntaram rápido. Eu estava editando no meu escritório quando as primeiras gotas atingiram a janela. 5 minutos depois, estava caindo o mundo. Bateram na minha porta. Lídia estava lá, ensopada, segurando o que parecia uma luva de cozinha. Me desculpa, ela disse, rindo de si mesma. Eu estava vindo devolver isso e peguei essa chuva. Posso esperar passar na sua varanda? Claro que eu disse sim. Claro que eu fiz café enquanto ela se secava. E claro, quando um trovão estourou lá em cima e ela instintivamente se moveu para mais perto de mim no balanço da varanda, eu não me afastei. Eu adorava tempestades quando era pequena, ela disse. Minha avó fazia chocolate quente e a gente sentava na varanda dela contando os segundos entre o raio e o trovão. O que mudou? Eu me casei. O Graham odeia tempestades. Diz que são inconvenientes e caras quando danificam a propriedade. Ela apertou meu cachecol de lã nos ombros. Eu tinha dado a ela quando começou a tremer de frio. Esqueci que eu costumava amar coisas inconvenientes. A chuva caiu mais forte e nos aproximamos ainda mais, só pelo calor, só porque a varanda era pequena. O ombro dela tocou o meu e nenhum de nós se afastou. Evan, ela disse baixinho. Oi? O que você faria se estivesse no meu lugar? Eu não sei. O que você quer fazer? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu quero lembrar como é fazer uma escolha porque eu quero algo, não porque é seguro ou esperado ou apropriado. A chuva começou a diminuir e a realidade foi se infiltrando. A casa da dona Klein do outro lado da rua. O Graham logo deveria estar em casa. A impossibilidade de tudo. Eu deveria ir, ela disse, mas não se moveu. Eu sei. Quando ela finalmente se levantou para ir, ainda estava usando meu cachecol. Vou lavar e te devolver, ela disse. Pode ficar com ele o tempo que precisar. Ela voltou para a casa do outro lado da rua sob o chuvisco, e eu observei da minha varanda até ela estar em segurança lá dentro. Mais tarde naquela noite, o grupo de WhatsApp da Associação de Moradores acendeu com relatos de danos da tempestade e um lembrete da Dona Klein sobre manter as distâncias de vizinhos apropriadas durante os desafios da comunidade. A mensagem chegou às 18h12 em ponto, e depois disso, a rua inteira ficou em silêncio. Ninguém respondeu, ninguém comentou, mas todo mundo entendeu. Eu trabalhei até tarde naquela noite, tentando cumprir um prazo. Por volta da meia-noite, meu celular acendeu com uma mensagem da Lídia. A tempestade me deixou acordada também. Fiquei olhando a mensagem por 5 minutos antes de responder. Café ajuda. Tô fazendo um agora. Bom livro? Um daqueles romances que o Graham não aprova. O protagonista me lembra alguém. Eu digitei e apaguei 3 respostas diferentes antes de me contentar com espero que tenha um final feliz. Ainda lendo. Difícil saber como essas coisas terminam até você chegar lá. Às 0h14, ela mandou mais uma mensagem. Obrigada por ver as pequenas coisas, Evan. Pouca gente faz isso. Eu não respondi. Algumas coisas pareciam grandes demais para mensagens de texto. Em vez disso, acendi a luz da minha varanda uma vez, depois apaguei. Do outro lado da rua, a dela fez a mesma coisa. Na manhã seguinte, era dia de lixo, e o Graham já estava lá fora quando eu empurrei minhas lixeiras para a calçada. Ele me chamou com aquele tipo de simpatia agressiva que fazia meu estômago embrulhar. Que tempestade, hein? Ele disse. Faltou luz por umas horas. Faltou? Que engraçado. A nossa energia ficou o tempo todo. Ele sorriu como se estivéssemos compartilhando uma piada. Embora eu tenha notado que a Lídia ficou acordada até bem tarde, provavelmente lendo. Ela vive lendo alguma coisa. Do jeito que ele disse, fazia a leitura parecer um defeito de caráter. Sabe, Graham continuou,
Um cliente meu veio aqui ontem, corretora de imóveis. Ela mencionou ter visto um encontro bem aconchegante na varanda durante a tempestade. Ele deu uma risadinha. Bairro pequeno, o povo repara nas coisas. A mensagem era mais do que clara. Alguém estava observando. Alguém tinha contado para o Graham. E o Graham estava fazendo questão que eu soubesse que ele sabia. Bom, eu disse cuidadosamente. Vizinhos ajudam vizinhos, principalmente durante tempestades. Com certeza, só é importante manter as coisas de vizinhos. Entende o que eu quero dizer? Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Naquela tarde, meu celular vibrou com uma mensagem da Lídia. Preciso baixar a bola por um tempo. 1 ou 2 semanas? Me desculpa. Eu digitei e apaguei uma dezena de respostas diferentes antes de colocar meu celular virado para baixo na mesa. Algumas coisas não precisavam de palavras, algumas coisas só precisavam de paciência, mas paciência era mais difícil do que eu esperava. Os 7 dias seguintes pareceram uma eternidade, como prender a respiração debaixo d'água. No primeiro dia, eu passei correndo pela casa dela sem olhar. No segundo dia, consertei uma veneziana bamba na minha própria casa em vez de procurar motivos para estar lá fora. No terceiro dia, acenei para a Tasha e o Theo, mas continuei andando quando eles tentaram me convidar para um café. No quarto dia, ouvi a Dona Klein na varanda da frente, falando alto o suficiente para qualquer um ouvir sobre a importância de manter limites apropriados e como algumas pessoas não entendiam o comportamento de vizinho decente. No quinto dia, Graham colocou os tacos de golfe no seu SUV e parecia satisfeito com o mundo. Seja lá qual fosse o ponto que ele estava tentando provar, ele sentiu que tinha conseguido. No sexto dia, eu não aguentei mais. Fui à biblioteca e peguei emprestado um romance que achei que a Lídia poderia gostar. Algo sobre uma mulher se encontrando depois de anos vivendo as expectativas dos outros. Deixei na porta dela com um post-it neutro. O capítulo 7 é especialmente bom, sem pressão. O sétimo dia foi o mais longo. Fui para a cama cedo, exausto de uma semana de fingir não me importar com uma mulher que eu conhecia há apenas 2 semanas, mas que de alguma forma tinha se tornado a parte mais importante do meu dia. Às 2h03 da madrugada, meu celular acendeu. Era uma foto do cartão de receita do casserole de boas-vindas dela, mas ela tinha circulado algo que eu tinha escrito na minha nota anterior sem pressão. Abaixo, na caligrafia dela, ela tinha adicionado: Estou mais corajosa agora. Fiquei olhando a foto por um longo tempo, meu coração batendo forte no peito. Então, me levantei, abri a porta da frente e saí para a varanda no ar fresco da noite. Do outro lado da rua, a luz da varanda dela acendeu. Uma vez, depois a minha, depois a dela de novo. Mas nenhum de nós atravessou a rua. Nós dois sabíamos que algumas coisas eram importantes demais para apressar. Algumas coisas valiam a pena ter paciência.